Renato Oliveira, da Tim Brasil, né, Renato? É isso? Ele nos faz uma pergunta aqui, que enseja um comentário a respeito. Diz ele: tendo o ser humano a tendência de não reconhecer os seus manus e avataras, como podemos entender o fato de o Tibete reconhecer o Dalai Lama, dentre tantos outros lamas? É uma pergunta interessante. Dizia o professor Henrique Zé de Souza que o homem vai ser infeliz, o ser humano vai ser infeliz enquanto não reconhecer a presença do Avatara na Terra. Porque o que nós esperamos não é Avatar, é saco de pancada. É um bobão que você mete a mão na cara dele, ele vira, dá outra face e fala: bem, bata aqui, né, de novo, do outro lado, né? Coisas que atribui ao Cristo que ninguém tem certeza disso de modo algum, quer dizer. Tá certo que Cristo, mesmo para quem estuda esoterismo, era o chamado o meigo e complacente Nazareno, cujo nome verdadeiro é Joshua ben Pandira, ou Joshua ben o filho Pandira do homem, né? E ele que estava ligado à ordem dos irmãos da pureza no Tibete. Ordem essa que após a morte do próprio Joshua ben Pandira foi todinha para o Tibete e adquiriu uma responsabilidade muito grande lá de ser um dos polos, né, do verdadeiro ex-Oriente Lux, ou mandar as formas de pensamento do Tibete para o Ocidente e aqui para que fossem realizadas. Daí o Ocidente ser rico de dinheiro e de materialidade e o Oriente rico de espiritualidade, ou a ideia nascia no Oriente e vinha para o Ocidente. Isso acabou, hein? Não tem mais nada a esse respeito. Você reconhecer Manu e Avatara não é fácil não, Renato. Não é fácil. Porque são seres superiores. O ser humano, eu só consigo ver em você o que eu sou. Se eu sou mais encarnado, né, e sou mais velho, eu vejo em você um irmão menor. Alguém que está vindo em minha direção. Eu vejo, por exemplo, eu estou no colegial e você está no primeiro ano do primeiro grau, ou segundo, ou terceiro, sei lá o quê, né? Então eu vejo que você está num grau inferior ao meu em questão de compreensão das coisas que acontecem na escola Terra. Todavia, seria a maior idiotice da minha parte desprezar você porque você sabe menos do que eu, né? Por quê? Porque você vai vir em minha direção, não tem outro caminho. É como, por exemplo, o indivíduo que está no colegial desprezar o menino que está lá no primeiro grau e no primeiro ano do primeiro grau. Ele pode alcançar esse outro, basta dar um tropeção aí, daqui a pouco aquele menino que não era nada passa a ser um grande ser humano, presidente da República, e o outro que estava todo vaidoso de estar no colegial não é nada, né? Vira um cachaceiro de marca maior ou coisa parecida aí. Então isso tudo faz com que o ser humano vá adquirindo uma humildade natural e não forçada. Humildade para ir para o céu, humildade para não cometer pecado, essas coisas todas, não. O verdadeiro conhecimento sobre quem sou, para onde vou, etc., faz do ser humano um ser mais humilde, porque ele vai compreendendo como é que funciona a criação. E quando você vai compreendendo como é que funciona a criação melhor, você há de admitir que se tem pessoas que sabem menos que você, tem seres que sabem mais que você, né? Esses Manus e Avataras, por enquanto, são seres do primeiro dia da criação. Apesar de que, da raça ariana, quinta raça nossa, já há condições, sem dúvida alguma, diria um grande especialista em esoterismo, já tem gente que passou para o outro lado e está já subindo a escada de Jacó. Geralmente esses seres, os Manus e Avataras, eles são o quê? São terceiro, quarto, quinto degrau da escada de Jacó. Cristo, por exemplo, era considerado como um sexto degrau da escada de Jacó e, portanto, ele estava realmente perto do Pai, que o Pai é o sétimo, que é o espírito planetário, o Mahashoan, o arcanjo, o grande arcanjo, comanda um dia da criação inteiro, ou Logos Terra, quando ele dizia:
estou ao lado do Pai e tal, etc. Ele está perto realmente, porque ele está no 6º degrau, o Pai, ou que está em cima, né? Ou o arcanjo que comanda aí, ou o Atlas, que nos carrega a todos, está no 7º degrau. É claro que você está mais perto dele do que um adepto, que é o 2º degrau da escada de Jacó. Portanto, está bem distante, porque o adepto está no 2º, mesmo sendo um adepto, sendo um sujeito já poderoso e ressuscitado, ele está no 2º degrau. Ainda tem pela frente o 3º, o 4º, o 5º, para chegar no 6º degrau, onde está aquele a quem chamamos de Jesus aqui, né? Moisés, por exemplo, foi um Manu. Mas Moisés deveria conduzir aquele povo que era escravo, né? Ficou escravo, segundo a Bíblia, 100 anos lá no Egito, para chamar a terra prometida. Mas não era a terra prometida onde você vai plantar, não é nada disso. No aspecto esotérico, Moisés, que sabia achar água com uma varinha, era um grande radiestesista. Moisés era o 5º planetário na Terra. Era o 5º planetário na Terra, um ser de 7º degrau da evolução, ou de 7º degrau da escada de Jacó. Era um ser impressionantemente inteligente, intuído, etc., né? E, portanto, era da hierarquia dos Asuras, né? Um representante desse 5º planetário na Terra. Uma pessoa com tamanha inteligência, que sabe tudo que você lhe pergunte, ele já podia ensinar naquela época cálculo vetorial se os hebreus estivessem preparados para isso, mas não estavam. Então ele vai ensinar o quê? A única coisa que ele podia fazer é fingir-se de perdido num deserto. Nem eu, que sou um bobo para danar, eu não conseguiria ficar perdido num deserto. Sabe por quê? A gente aprende até no tiro de guerra, no exército, quando você faz o exército, você aprende a se orientar pelo Cruzeiro do Sul, tantos braços à esquerda e tal, ali é o norte. Ou então, simplesmente, quando amanhece o dia, você dá o braço direito para o sol e vai em frente, porque em frente é o norte. Você vai sair em algum lugar. Se você der o braço esquerdo quando o sol estiver se pondo, você vai também pro norte. Então não tem como errar. Você não vai ficar andando em círculos no deserto, né? E isso eu que sou um bobo. Agora imagine Moisés com aquela sabedoria dele, né? Ele teve então que se fingir de perdido no deserto durante 40 anos, como diz a própria Bíblia, para ir fazendo a cabeça daquelas antas que não entendiam coisa nenhuma, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia coisa nenhuma, mas era um povo realmente com potencial maior, né? Daí falar-se em semita, semente para algo que virá mais tarde, né? Então, Moisés ficou realmente 40 anos fazendo a cabeça da turma, explicando que reencarnava, que isso, que aquilo, aquela coisa toda, que você não vai encontrar isso na Bíblia, porque a Bíblia católica, por exemplo, não aceita a reencarnação, né? E duvido que você encontre no Torá também, em outros livros aí dos judeus. Mas o Avatara também é complicado para você reconhecer, tanto o Manu quanto o Avatara. Porque, de repente, você está na presença de um Manu, de um guia da humanidade. Mas ele, como vem em corpo físico, ele tem que fazer xixi, tem que fazer cocô, que nem nós mesmos, quer dizer, né? Ele tem gases que ele tem que soltar. Você fala, nossa, mas Moisés soltou um gás aqui, que cruz credo, que mau cheiro. Como é que você vai admitir que aquele ser é um ser celeste se ele faz a mesma coisa que eu faço? Então você começa a duvidar, porque a sua cabeça é muito curtinha ainda para você entender que quando a gente está num corpo desse aqui, não importa quem seja o ser, ele é a mesma porcaria, apodrece do mesmo jeito, porque não tem outro jeito de sair de corpo inteiro para outros lugares. Entendeu como é que é o negócio? Não dá. A vibração celular não permite, não dá para você ir para a Agartha, Duarte, tá ao vivo, né? Basta dizer que esses seres têm um corpo em Duarte e tem um corpo também em Agartha, em outras dimensões. O Avatar é a mesma coisa, porque tem seres que vêm com a função manúsica e avatárica. Avatar é o cumpridor da lei divina, ele vai definir como será o ciclo, ou como será uma era que teremos pela frente, né? Então a presença de um avatar agora, por exemplo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, a era de Aquário, que começou dia 24 de fevereiro de 1949, devido a um fato que aconteceu aqui no Brasil, e não estamos autorizados a falar muito sobre isso, esse fato acontecido no Brasil detonou o início da era de Aquário.
E na era de Aquário, nós teremos que ser assim, assim, assim e assim. É uma era mais abstrata. O ser humano tem que perder essa materialidade dele aqui, ou diminuir esse princípio de arrancar, esse egoísmo, esse egocentrismo que ele tem, e começar a evoluir em direção a outros valores, né? E quem sabe um dia, por exemplo, a gente dispense dinheiro, você não tenha tanto compromisso, tanta coisa, a gente tenha, por exemplo, um sistema político, partidário, um regime político diferenciado, né? Que não vai ser nem democracia. Os maçons estão cansados de saber, Platão tentou isso lá para trás, antes de Cristo ainda, no seu livro A República, ele explica isso aí, ele tentou implantar aquilo que a gente chama hoje de sinarquia, e que os maçons conhecem muito bem, tanto de Grande Lógica como Grande Oriente. Precisamos implantar essa sinarquia, porque a sinarquia é menos pior do que o que está aí. E não vamos ficar nessa briga, essas guerras frias que tivemos aí no passado, entre comunismo e capitalismo, etc., quando deveria haver um entrechoque dialético entre comunismo e capitalismo para surgir uma terceira coisa, mas o ser humano é muito burro ainda, é muito infantil. Nós estamos no 4º dia da criação. Em vez disso, começa a haver ameaça de bomba atômica, de hidrogênio para um lado, para o outro e tal. Então fazer o quê? Então decretou-se o fim do comunismo, acabou o comunismo, mas você acha que dá para o capitalismo manter-se como está aí? Não. Tudo que era coisa boa do Oriente em termos de espiritualidade acabou. Você vai no Tibete hoje, óculos escuros, barraquinha vendendo não sei o que, né, na capital, Lhasa, etc, etc. Acabou isso aí, não tem mais, né? Esse Dalai Lama que está aí, apesar de muito espiritualizado, é uma pessoa sensacional, é amado pelo mundo inteiro, está exilado na Índia, falta-lhe alguma coisa. Mesmo que ele seja também da escada de Jacó, falta-lhe alguma coisa, entendeu? Por isso é que não dá, por exemplo, para ele ressuscitar ou recomeçar tudo aquilo de grandioso que o Tibete já teve, mesmo porque os países como as pessoas, né, elas passam, tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né, claro. Mas passou Tibete, passou Egito, passou tudo, né? Apesar que fica tudo registrado no computador central, chamado a caixa, né? No Tibete antigo, você estava falando que o Dalai Lama era reconhecido. Aquele livro do Lobsang Rampa, Terceira Visão, ele já explica isso aí, nos outros livros dele também. Os livros são muito bons, viu? Pode parecer exagero ali, mas tem muita coisa boa nesses livros, né? E ele explica, e outros livros também de muito mais respeito que os livros do Lobsang Rampa, muito mais respeitados, também explicavam. A espiritualidade no Tibete era muito grande, então as pessoas às vezes desencarnavam muito cedo, porque uma pessoa, para ficar encarnada aqui, ela tem que vestir-se de roupa grosseira. Então às vezes ela precisa comer um pedaço de carne meio sanguinolenta, entendeu? Você que é vegetariano, ela precisa enfiar um charuto na boca e acender, que na Helena Blavatsky, senão desencarna. Você tem que ter algum apego aqui, um sexo, nhanhá de vez em quando, não tem jeito, senão você fica muito diferente das pessoas da Terra, você desencarna logo. O Tibete tinha esse problema. Então, mesmo na série de Dalai Lamas, às vezes a pessoa desencarnava com 25 anos, 30 anos, mas já combinava, ó, quando eu voltar, eu vou logo no bercinho ali, eu já vou esfregar os 2 dedinhos. Como é que chama esse dedo gordo do pé aí, o grande? Eu esqueci como é que chama lá. Dedão do pé, aquele dedão grande. Eu vou esfregar um dedão no outro, vocês vão saber que sou eu que tô voltando, viu? Então, tinha isso aí mesmo, viu, o Renato de Oliveira, né? Eu não sei se isso aí responde a tudo que você queria aí, mas pelo menos dá alguma luz, dá o que pensar pra você.